Por que vocês abrem um livro ou gostam de ler? Qual que é o motivo? O que faz vocês de repente assistirem uma série, né? Ou um filme, alguma coisa de ficção? Eu fiquei muito me perguntando esses dias, né? O que é esse motivador pra gente gostar tanto de histórias? E acho que se você tá aqui, você também deve gostar de uma boa história, como quase todo mundo que eu conheço, pelo menos. E foi a partir dessa pergunta que eu comecei a fazer quase que uma retrospectiva aqui no canal pra entender as coisas que eu tenho lido e, enfim, por que eu li as coisas que eu li, onde estão as minhas intenções de leitura. E é esse papo que eu queria bater com vocês hoje. Vamos lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não está inscrito aqui, já se inscreve, deixa aquele like, ajuda aí o canal a crescer e fica ligado aqui nas próximas novidades. Bom, os primeiros vídeos aqui do canal, eu tinha um olhar... Primeiro que eu tinha um olhar de recomeço na literatura, né? Então eu já contei isso pra vocês algumas vezes, mas eu parei de ler durante muitos anos, assim, de ler com uma certa frequência, como eu leio hoje. E foi mesmo a pandemia que me trouxe esse hábito de volta, né? Eu era uma leitora na minha infância, uma leitora na minha adolescência. E aí, depois que eu comecei a ir pra faculdade e tudo, eu comecei a deixar os livros um pouco mais de lado. Então essa retomada, ela foi uma retomada também muito baseada, primeiro, né, nas histórias que estavam na época mais pulsantes, né, então dos primeiros livros que eu retomei, assim, a minha leitura foi Torturado, e aí eu comecei uma coisa mais investigativa, né, então eu li Torturado e eu comecei a assinar a tag, né, e eles tinham uma curadoria de livros best-sellers internacionais e tal, então eu pegava muito essas histórias, que eram histórias mais best-sellers mesmo do mundo todo, mas foi muito interessante, porque os primeiros vídeos aqui do canal, eles estão até um pouco nessa linha dessa literatura mais para explorar de alguma forma. Acho que foi assim que eu consegui atribuir um significado a isso, pelo menos. Quando eu trouxe, por exemplo, o vídeo de Torturado, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, de fato, que eu acho, inclusive, muito engraçado de ver hoje, né? Ver um pouco também dessa evolução. Eu trouxe muito nesse viés de explorar. Então eu trouxe o que era a religião do Jaré, né? Que o Itamar traz no livro, o que era aquele entorno, qual que era a região da Chapada Diamantina. Então eu quase que fazia uma pesquisa ali para entender o contexto do livro e trazia isso pro vídeo. E na verdade foi assim que eu aprendi bastante coisa, assim, eu gosto bastante até de lembrar desse começo aqui do canal. Aprendi muito sobre a cultura palestina, aprendi muito sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos, enfim, deixar todas as referências aqui desses livros que me trouxeram esses aprendizados, porque eu fazia realmente uma pesquisa bastante extensa, né, nesse sentido mais até jornalístico de fatos ou investigativo. Não sou jornalista, tá, gente? Mas dizendo que eu fazia uma pesquisa assim mais profunda sobre o contexto do livro antes de trazê-lo para cá. Não que hoje eu não faça, mas eu fui percebendo que eu fui pulando para uma segunda etapa do que me interessava nessa investigação de histórias, né? Eu gosto muito hoje de chamar a literatura que eu mais gosto de ler ainda e que eu mais tenho trazido para vocês, que é essa literatura que ela dá contorno aos nossos sentimentos, né? Então, que são aquelas histórias, na verdade, que um pouco independente do contexto ou talvez completamente traçadas por esse contexto, mas aquelas histórias que mexem muito com a nossa parte sentimental mesmo, com o nosso lado humano, que fazem a gente se encontrar, se enxergar. E esse, inclusive, é um dos grandes motivadores para as pessoas de fato gostarem de histórias, né? Então, quando eu fui, não achei nada muito científico sobre essa pergunta, pelo menos numa pesquisa um pouco mais rápida, né? Não tão profunda assim, sobre esses motivadores, o porquê que as pessoas gostam e tudo, mas uma das coisas é claramente a identificação, né? Então, das referências que eu li, a nossa identificação com os personagens, os sentimentos dos personagens, e é muito por isso, por exemplo, que mesmo em histórias de super-herói ou de universos que são completamente diferentes do nosso, eles causam tanta identificação, que na verdade eles são algum reflexo desse sentimento, né? Dessa coisa tá por trás de tudo isso, que é essa coisa humana, assim. Então essa tem sido a minha investigação para as histórias até agora, e quando eu foco muito no universo feminino, é também uma forma de me identificar, uma forma de me reconhecer e uma forma de reconhecer as outras tantas mulheres e entender esses pontos, né, que nos comunicam, esses pontos em comum, e também a complexidade, né? Porque apesar de sermos, por exemplo, mulheres, homens, ou enfim, ou de qual forma a gente se identifique, né, com esses recortes, a gente sempre tem uma complexidade, né, e uma coisa que ao mesmo tempo é tão diferente e tão igual. Então, essa investigação mais pessoal, talvez, para a literatura, é algo
que tem me encantado nesse momento, né? Essa literatura que consegue dar cabo, ela dá contorno a essa humanidade. E é por isso que eu gosto muito de livros que são extremamente focados nos personagens, né? Se você me dá uma trama policial para ler que tenha, às vezes, uma profundidade de personagem menor, eu me encanto menos do que um livro que talvez tenha uma trama muito mais lenta, mas que ele tenha um personagem ali bastante denso, né? Então eu gosto disso, dessa densidade de personagens, mas é claro que tem que ser equilibrado ali com uma trama, porque senão às vezes fica muito moroso pra gente ler e tudo, e acaba não ficando atraente, né? E aí, por fim, eu acho que agora, sabe quando você tá chegando naquela fase de já li bastante sobre isso e quero voltar a algumas outras coisas, né? Então hoje, o meu momento de literatura, eu vejo em dois lugares, né? Os meus motivadores eu vejo em dois lugares diferentes. É um pouco de voltar para aquele comecinho dessa literatura mais de explorar coisas novas, de compreender novos cenários e etc. E eu acho que eu tenho feito isso, mas pensando um pouco mais nesses cenários que eu quero explorar, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, o Giovanni Martins, que é um autor que fala um pouco da periferia carioca. Então são lugares que, apesar de eu frequentar, eu sou carioca, são lugares que eu não habitei dentro do Rio de Janeiro, que eu conheço, né? Que eu vivi. Então isso para mim é muito rico, né? Essas outras formas, né? Então, literatura feita por pessoas pretas que tem uma outra forma de, infelizmente, né? De estar e de perceber o mundo por conta de todo um contexto social e político que a gente vive. Enfim, então eu acho que agora eu tô escolhendo um pouco mais quais são esses lugares que eu quero explorar, tentando também aos pouquinhos trazer mais isso pro meu dia a dia. E em paralelo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas que tá me atiçando cada vez mais, que eu acho que é onde a literatura de não ficção, ela consegue dar mais peso pra coisa. Então, o caso dos livros, né, escritos por mulheres, né, os livros de ficção, por exemplo, é algo que é como se eu agora já tivesse lido bastante coisa, é óbvio que é infinito, né, a gente tem muita coisa pra ser lida ainda, mas agora eu tô com uma vontade bem grande de dar um contorno mais teórico mesmo sobre o assunto, e eu acho que os livros de não ficção, eles trazem isso, né, pra gente. Então eu tenho bastante dificuldade de ritmo de leitura com não ficção, pra mim é algo completamente diferente, são dois mundos diferentes, parece que eu tenho que estar em lugares mentais diferentes, inclusive para ler não ficção, mas é algo que eu tenho investigado um pouquinho mais e tentado ir, porque sempre que eu vou para esse lugar, é um lugar que eu gosto muito, que eu aprendo muito. Então essa literatura mais com esse aprendizado teórico também, que eu acho que a não ficção consegue nos respaldar de alguma forma. É isso, é só um bate-papo, talvez um vídeo muito reflexivo para mim, foi ótimo reviver e olhar um pouquinho, mas também queria trazer para vocês e perguntar, né, o que move vocês a ler um livro. E, gente, eu acho que às vezes pode ser só ter uma ótima experiência e passar o tempo, tá? Não precisa de toda essa reflexão em cima, obviamente, para gostar de ler um livro. Mas eu tô nesse momento um pouco mais introspectivo em relação a esse assunto e foi bem bacana fazer todo esse caminho para chegar aqui, beleza? Um beijo, semana que vem tem resenha. Tchau!